Salve Maria, salve José! Com grande alegria, eu quero divulgar uma devoção praticamente desconhecida no Brasil. Uma devoção que, no passado, alcançou graças. Era um meio precioso de honrar o Sagrado Coração de Jesus, mas que, com o passar do tempo, foi ficando no esquecimento. Essa devoção é preciosa. Estou falando das 15 sextas-feiras em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma prática maravilhosa, poderosa, um meio precioso de nós honrarmos o coração de Jesus, repará-lo e também obter grandes graças. Essa devoção veio através do padre José Tomazelli. E ele se inspirou para fazer as 15 sextas-feiras na antiga e piedosa prática dos 15 sábados do Santíssimo Rosário. Esta, é uma prática formidável de oferecer 15 sábados para Nossa Senhora. E o padre José Tomazelli, ele pensou, por que existem os 15 sábados de Nossa Senhora? E a gente não faz também as 15 sextas-feiras para o Sagrado Coração. E assim, ele iniciou essa devoção e por meio dela foram surgindo muitos e muitos testemunhos de graças alcançadas. Sinal que teve aprovação do céu. Sinal que essa devoção agradou ao coração de Jesus. E agradou o coração de Jesus porque o principal objetivo dessa devoção é oferecer 15 comunhões reparadoras ao Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que tanto nos ama, mas que recebe tanta indiferença, tantos ultrajes, tantos sacrilégios, quanto sofre esse coração que nos ama. Então, por meio dessa devoção, nós oferecemos 15 comunhões reparadoras, 15 dias de oração. E deste modo, nós vamos desagravando os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. Por isso que agrada tanto a Jesus essa devoção, e por isso ela é tão poderosa e é um meio de se obter tantas graças. O padre Tomazelli fala, todas as graças se podem pedir com estas comunhões reparadoras, tanto as espirituais quanto as temporais. Ele até dá algumas sugestões de graças que se pode pedir. Então, pode-se pedir pela paz na família, para que se encontre um bom companheiro, uma boa companheira para a vida. Pode-se pedir para sufragar defuntos, as almas do purgatório, para conseguir um emprego, resolver as dificuldades econômicas da família, para conseguir um bom resultado em algum exame, em algum concurso, para pedir a paz de coração e a tranquilidade na vida espiritual, para converter pecadores, para acertar na escolha do estado de vida, para evitar as ocasiões de pecado, para morrer com os socorros dos santos sacramentos. Enfim, tem uma lista de graças que podem ser pedidas e esta é uma prática tão poderosa que são muitos os relatos, são muitas as graças que foram alcançadas por meio dessa devoção. Então, é uma devoção preciosa, porque desse modo nós agradamos o coração de Jesus, nós fazemos separação e podemos alcançar uma graça. E eu dou testemunho, eu fiz, o ano passado, eu fiz as 15 sextas-feiras. Na verdade, aqui só uma observação, como praticar, e aí eu termino essa história. Se chama 15 sextas-feiras. Você pode praticar ao longo de 15 sextas-feiras. Então, eu fiz nessa sexta-feira, depois na sexta-feira seguinte, depois na outra sexta-feira, na outra, assim por diante, até completarem-se as 15 sextas-feiras. Esta é uma maneira.
a cada sexta-feira, eu participo da Santa Missa, eu faço a comunhão reparadora, e aqui tem a meditação para cada dia. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui um começo de um dia. Aqui. 10ª sexta-feira. Reparação pelos divertimentos mundanos. Então, para cada sexta-feira, eu tenho uma pequena meditação. Então, vai ter na meditação quantas culpas se podem praticar em festas e bailes noturnos, abertos a qualquer público. Nunca devemos ir a um espetáculo cinematográfico sem nos assegurarmos da moralidade dos filmes. Quem fomenta uma boa devoção ao Sagrado Coração de Jesus não deve gostar dessas festas noturnas. Não se deve esquecer que a promiscuidade da dança, especialmente dessa moderna, tão livre e provocante, é um verdadeiro divertimento do diabo. Então, vai ter na meditação. São 15 sextas-feiras e para cada uma delas vai ter uma meditação sobre o que nós devemos reparar, o que causa sofrimento ao coração de Jesus. Então, nesse caso aqui, na 10ª sexta-feira, são os divertimentos mundanos. Então, tem uma meditação que nós vamos meditando, vamos pedindo reparação. Depois tem uma flor espiritual, então, uma oração, então aqui, ó, rezar 5 Pai Nosso, 5 Ave Marias e 5 Glórias em honra às 5 chagas de Nosso Senhor. E depois uma oração para antes da comunhão, oração às 5 chagas. Então aí tem uma oração para ser oferecida antes da comunhão. Então basicamente, a sexta-feira você vai à missa, vai comungar e oferecer para o Sagrado Coração de Jesus em reparação. E para cada uma dessas sextas-feiras tem a leitura e uma oração própria. Então, basicamente, o que deve ser feito em cada sexta-feira? Missa, comunhão, a leitura e a oração. E é isso que você oferece para o Sagrado Coração de Jesus. Esses atos de reparação. A cada sexta-feira vai tendo a leitura, a oração, você vai à missa e comunga. Então, cada sexta-feira vai dessa forma. São 15 sextas-feiras no total. Só que também pode ser feito de 15 dias consecutivos. Então, se você preferir, ao invés de você fazer 15 sextas-feiras, às vezes para você é mais complicado, é mais difícil, não tem como você prever, então você pode fazer 15 dias seguidos. Foi o que eu fiz. Eu optei por fazer 15 dias seguidos. Para mim, pela logística aqui é mais fácil. Como tem muita... às vezes muitos imprevistos, muita correria e muitas situações que acontecem, eu preferi fazer 15 dias, achei mais fácil do que 15 sextas, e eu tá lá na frente, às vezes aconteceu algum evento e eu não consegui daqui, na 12ª sexta-feira eu não ia conseguir fazer, então eu preferi, para garantir, fazer 15 dias seguidos. E eu tinha colocado também como intenção, eu tenho muitas pintas e vou sempre na dermatologista, e tinha uma que estava com uma situação apresentando talvez um problema. Até ia fazer uma biópsia, até tirar e fazer um procedimento. O que acontece? Eu fiz as 15 sextas-feiras. E aí chegou o dia, até estava no local mesmo, que ia fazer retirar, estava com todos os equipamentos, tudo pronto, a auxiliar dela, com a doutora, estava tudo já pronto. Ela foi fazer foi examinar pela última vez. E aí quando ela foi ver, ela falou, mas eu tinha notado tudo, tava desse jeito, isso, aquilo. Não vai precisar fazer não, nem precisa fazer. E acabou que eu fiquei lá alguns minutos só e fui para casa, não precisou fazer, não precisou tirar nem nada. Então, essa devoção é poderosa. E eu digo mais do que as graças que a gente procura alcançar, ela vai nos dando outras graças, principalmente graças espirituais, porque as meditações que tem aqui, por exemplo, aqui, reparação pelas más conversas, as meditações que são aqui são muito, muito fortes. A gente vai sendo transformado, a gente vai recebendo grandes puxões de orelha, vai aprendendo muito com essas meditações, são muito, muito poderosas. Cada conversa impura é um espinho
que dilacera o coração de Jesus. Lembremos que deve ser pura a língua que há de entrar em contato com Jesus sacramentado. E, enfim, é sim um tesouro, porque a gente quer buscar uma graça. Mas além de a gente receber essa graça, a gente recebe muitas outras, principalmente graças espirituais. E além de tudo, a gente faz uma reparação ao coração de Jesus. Hoje, como se faz pouca reparação ao sacratíssimo coração de Jesus. Então eu queria deixar essa indicação. É poderosa, é preciosa, é maravilhosa. Quem puder fazer em 15 sextas-feiras ou então em 15 dias seguidos. Lembrando, né, são 15 comunhões. Pode ser então 15 sextas-feiras ou 15 dias seguidos. Você vai oferecer a leitura do dia próprio, a oração do dia próprio, que tem tudo aqui no livrinho. Além disso, a participação da Santa Missa e a comunhão. E durante esse período se faz uma confissão. É maravilhosa, né? Eu indico muito, muito para todas as idades. É uma graça, né? Vale muito a pena. Aos que desejarem, né, essa devoção, então está aqui de volta. O link está aqui embaixo na descrição. E, né, vale muito. Depois até quem, né, quiser, deixe o seu testemunho, né, volte para dar seu testemunho da graça alcançada, né, das graças, ou as que pediu, ou outras que recebeu por meio, né, desta prática. Eu tenho certeza que ela é meio de muitas e muitas e muitas bênçãos. Aos que desejarem estar na nossa livraria, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Nossa livraria, salvemariasalvejosé.com.br. E aos que desejarem, além das 15 sextas-feiras, nós também estamos com os 15 sábados, para quem, né, tiver interesse de, né, conciliar essas devoções. Só por final, esta prática é diferente das 9 sextas-feiras. Aquela são as 9 primeiras sextas-feiras do mês. Essas são as 15 sextas-feiras consecutivas em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Né? E a gente pode e deve, né, eu aconselho, fazer as duas, né, as 9 sextas e as 15 também. Quanto mais nós fizermos o Sagrado Coração de Jesus, melhor. Né? É pouco ainda perto do que merece o Sagrado Coração de Jesus. Então, quem puder, compartilhe o vídeo, vamos divulgar essa prática maravilhosa, que com certeza vai ser uma bênção para a gente e também vai ser um pouquinho de reparação, né, que tanto precisa o Sagrado Coração de Jesus. Salve Maria, salve